Está no ar pela TV Unifev, afiliada à TV Brasil, mais um programa Coletiva. Seja muito bem-vindo e obrigada pela sua audiência. Hoje recebemos aqui em nosso estúdio o prefeito de Votuporanga, João Dado, que vai falar sobre o coronavírus e todas as implicações dessa doença aqui em nossa cidade. Divide comigo esta bancada o chefe de jornalismo do Segunda Edição, do TVU Jornal Segunda Edição, Wender Rodrigues. Bancada esta que está um pouco mais vazia, seguindo as recomendações, claro, do Ministério da Saúde. Prefeito, seja bem-vindo. Muito obrigada pela sua disponibilidade aqui hoje. Eu que agradeço, Fabíola, Wender, a TV Unifev. É uma grande oportunidade para podermos levar até a nossa população informações fidedignas, corretas a respeito dessa pandemia. Tá certo, prefeito. Muito obrigada. Hoje, 2 de abril, estamos gravando esse programa nesta data. É importante dizer que até às 9 horas desta manhã, Votuporanga contava com 61 casos suspeitos e 1 confirmado da Covid-19. Outros 17 já retornaram como negativos. No entanto, temos 8 pacientes internados na Santa Casa, sendo 3 na UTI. Bom, prefeito, para começar, eu gostaria justamente que o senhor nos comentasse sobre como é feito o monitoramento desses casos hoje em Votuporanga, quem está sendo testado e como o município está fazendo a divulgação destes números. Muito bem, nós iniciamos essa pandemia, o primeiro caso surgido foi dia 12 de março, portanto, não faz um mês ainda, faz 20 dias. E a coleta é uma coleta nasal e bucal de secreções que é feito, no primeiro momento, era feito em todos os pacientes que apresentavam algum tipo de sintoma mais efetivo do coronavírus. Então, tinha dor de cabeça, tinha falta de ar, enfim, tinha uma série de fatores que poderiam ensejar aquele paciente ser portador do coronavírus. Depois o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado de Saúde mudou o protocolo e estabeleceu que somente os casos mais graves fossem encaminhados para o Instituto Adolfo Lutz, porque todos os exames seguem para o Instituto Adolfo Lutz e por esse motivo, Fabíola, é que demora até um pouco, tem demorado um pouco demais para que os casos fossem constatados ou no caso, negativados, né? Que nós temos 17 casos negativados. Isso que o senhor está dizendo que demora, desculpa interromper, é o prazo médio entre o envio do entre teste, a coleta e o resultado. Exatamente. Então, entre a coleta e a vinda do resultado tem demorado 12, 11, 13 dias. E a população fica aflita porque não tem as informações. Felizmente, o primeiro caso já veio negativo, que foi um caso até lamentavelmente informado pelas redes sociais e criminosamente, mas foi confirmado que não é um caso confirmado de coronavírus e nós temos que comemorar, Fabíola, nosso isolamento social, as normas que temos editado de flexibilização gradativa dos nossos estabelecimentos têm produzido um resultado relativamente positivo. Logo, alguns dias depois do início da pandemia, nós tínhamos 4 casos internados. Eram 2 em aparelhos respiradores e 2 internados não sendo em aparelhos de UTI, internados em quartos. Hoje temos 8 internados, sendo 3 na UTI. Então, não houve uma evolução tão grande no número de casos. É importante destacar, 2 casos que tivemos são decididamente aqueles que tiveram que usar aparelhos, importaram o vírus através de viagens para fora do município e assim por diante. Entendi. E, prefeito, como está sendo a divulgação desses dados? A prefeitura divulga isso diariamente, é isso? Diariamente, por volta de 16, 17, 18 horas, depende do momento que a Secretaria da Saúde estará vivenciando. Todos os dias estamos divulgando. Acreditem, esses são dados oficiais da autoridade sanitária, que é Márcia Reina, nossa secretária de saúde, uma especialista em arboviroses nesse tipo de epidemias. Tá certo. Prefeito, agora a gente vai falar sobre o atendimento, essa questão do acolhimento a essas pessoas com suspeitas. A gente tem até hoje mais de 300 pessoas com sintomas não graves que foram atendidas, estão em casa. Como e onde essas pessoas, por exemplo, estão sendo atendidas aqui em Votuporanga? Como que essa equipe foi mobilizada para prestar esse atendimento? Muito bem, nós começamos o trabalho fazendo o levantamento, a checagem dos eventuais pacientes, mandávamos para o Instituto Adolfo Lutz,
fazíamos um isolamento residencial da pessoa, comunicávamos aos parentes, fazíamos também exames nos parentes, que era o protocolo anterior. Hoje, só os casos mais graves são é feita a colheita do material, enfim, é feito o envio para São Paulo para apontar ou não, confirmar ou não o coronavírus naquele paciente. Mas o que é importante, Wender, é que nós estabelecemos uma política, no primeiro momento, de quarentena horizontal, então toda a população cumpriu aquilo que o governo do Estado também havia decretado, então o governo do Estado havia decretado calamidade pública e o isolamento social horizontal, são todos, mas eu penso que houve uma atitude correta, precisa, no sentido de não eliminar totalmente as atividades do comércio, da indústria de serviços. Houve um fracionamento, evitando notadamente as pessoas irem às ruas, fazerem compras no comércio, que é onde ocorre maior propagação do vírus. Então, acho que foi correto, as autoridades estaduais e federais fizeram corretamente, fizeram o isolamento no primeiro momento e depois vai se fazendo a análise de caso a caso. Votuporanga, como eu disse, não houve um crescimento exponencial, houve um crescimento que, como eu disse, 2 casos já importados, então isso é importante, nós não estamos tendo aquela propagação comunitária que eles denominam, é quando não se sabe de onde veio o paciente, porque ele foi, enfim, contaminado com o vírus. Então, nós sabemos o porquê, quem foi, de onde foi, viajou, esteve em contato com pessoa que esteve na Itália ou nos Estados Unidos e assim por diante. Então, isso é importante, ou seja, a nossa população está nos ajudando. E nós vamos agora, semana que vem, iniciar um grande programa, também pioneiro, Wender, porque nós estamos fazendo um contrato com a Vicstar, através do qual nós vamos fazer um termo de cessão onerosa daquelas baias. Uhum. Fabiola sabe bem o que eu estou falando, são aquelas baias da Vicstar, e através dessas baias, desse call center, com mais de 40 pessoas, entre profissionais médicos, agentes comunitários de saúde, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, nós vamos monitorar 17.500 idosos de Votuporanga. O que é isso? Isso é a quarentena vertical, é quando você foca, é quando você monitora o grupo de maior risco, é onde tem mais letalidade, mais mortalidade, então você foca. E ao focar, nós vamos a cada 48 horas telefonar para o idoso, falar com ele. Seu José, olha lá, hein, seu José, tem que dar a informação correta. O senhor está sentindo alguma coisa? Aí o seu José diz, não, eu estou muito bem, eu estou aqui em casa, meus filhos não me deixam sair. A pessoa do outro lado da prefeitura vai dizer, seu José, o senhor não deve sair, o senhor deve ficar na sua casa, porque esse é o lugar mais seguro para o senhor, seu José. O senhor não está sentindo nada? Não estou. Daí 48 horas, a prefeitura vai ligar de novo para o seu José. Seu José, como é que o senhor está? Vamos supor que o seu José diz, ah, filha, eu estou com uma tosse aqui, eu estou com uma falta de ar, alguma coisa do gênero. Ele se torna um outro grupo que vai ser monitorado 24 horas por dia até que ele seja removido via SAMU para a Santa Casa. E ele vai começar a receber, à medida que nós também recebermos, os produtos que o Ministério da Saúde já comandou, que é a cloroquina e a azitromicina. Então, a Secretaria de Saúde vai receber os produtos e nós não vamos deixar o idoso, que é o grupo de risco, se tornar um idoso em caso grave. Nós vamos procurar tratá-lo de forma a fazer o exame e tratá-lo rapidamente. Com isso, acreditamos que nós podemos ter sucesso em redução do número de mortes. E a ideia é que as pessoas não procurem direto ao hospital, mas as unidades de saúde quando precisarem. Isso, eles vão ter um número para acessar e nós vamos acessá-los através desse número. Ou seja, é um projeto importante em que nós vamos desenvolver e que se soma a um outro projeto fantástico e já implantado pela Santa Casa, que foi a ampliação de uma área de 10 respiradouros e leitos de UTI, que vai ser específico para o coronavírus. Eu penso que Votuporanga, através do poder público,
com o apoio da Santa Casa. Com certeza a Unifev também está se somando, porque os alunos fazem os estágios, fazem as residências lá na Santa Casa, estão apoiando fortemente. Esse tripé vai conseguir combater e diminuir a letalidade nessa pandemia. Prefeito, falando ainda dessa parceria com a Santa Casa, o sistema de atendimento à população. Em 16 de março, o senhor comentou do consultório municipal lá do Parque das Nações. A que pé que está? Esse consultório vai ser utilizado para atendimento a pacientes com suspeita ou confirmados de coronavírus? O que está estabelecido? Pois é, nós mudamos um pouquinho a utilidade da UBS Daniela Lamana, vai ser plena, vai ser para todo tipo de patologia, até porque a ideia era fazer aquilo que a Santa Casa já fez dentro da Santa Casa, os leitos de UTI específicos para o coronavírus. Mas é uma unidade de saúde importantíssima, 850 metros quadrados, que vai ser inaugurada agora no próximo dia 13, com muito pouca gente, só uma plaquinha ser colocada no lugar, porque é um grande avanço na assistência à saúde. Prefeito, recentemente a imprensa noticiou que o município iria pedir respiradores ao governo do estado, né? A gente já solicitou isso, já foi liberado. Quantos temos hoje em Votuporanga? Pois é, essa questão também, os respiradores que nós iríamos solicitar iam ser levados para o Daniela Lamana. Agora já não precisamos mais, porque Santa Casa já fez a instalação de mais 10 respiradores. A informação que nós tínhamos é que tinha 14 mais 10, mas tem respiradores para criança, tem respiradores na Unimed, no Hospital Unimed. Enfim, Votuporanga tem respiradores numa quantidade razoável. O que nós precisamos é controlar a pandemia, é controlar a questão do isolamento social, para nós não, principalmente os idosos, não saiam das suas casas, assistam televisão, joguem cartas, enfim, mas não saiam de casa, porque o ambiente familiar cria uma célula de proteção da saúde dos idosos. Prefeito, ainda dentro da questão de estrutura, a gente percebe no mundo todo o problema da falta de equipamentos de proteção aos profissionais de saúde. Como estamos com essa situação hoje em Votuporanga, na própria Santa Casa, na rede básica de saúde? Olha, nós estávamos com uma certa crise. Tínhamos poucas máscaras, quase 3.000, que é suficiente para uma semana só para os nossos profissionais de saúde. Estávamos muito preocupados. No dia de hoje, fizemos a confirmação de uma aquisição de um número que vai dar para umas 4 semanas aí para frente, e isso vai nos permitir desafogar um pouco aquela tensão, aquele estresse. Votuporanga hoje tem álcool gel, conseguimos adquirir uma quantidade muito boa, aliás, o álcool gel está exageradamente caro no mercado, nós conseguimos comprar a um preço 1/3 do valor do mercado. Então, a gente agradece ao nosso fornecedor de álcool gel e agradecemos a Márcia Reina, que mais uma vez conseguiu fazer uma aquisição de máscaras que vão nos permitir pelo menos mais um mês aí de proteção através de máscaras, depois vamos adquirindo mais produtos. Houve, Fabíola, uma corrida a esses produtos, notadamente depois que a República Tcheca divulga que é importante todo mundo usar máscara. Aí nós somos 200, sei lá, né, muita gente, milhões e milhões de pessoas, fica difícil proteger a todos. Mas estamos trabalhando no sentido de termos os equipamentos, de termos os produtos, os protetores, né, nessa pandemia. Prefeito, falando ainda dessas preocupações mundiais, até mesmo do país, nós temos moradores de rua, população de baixa renda. O que a Prefeitura tem pensado nesse atendimento e também a questão das entidades, né? Porque o atendimento delas é um braço muito importante do poder público e acolhe também essa comunidade. É verdade, Wender. Vamos por etapa. Os moradores de rua, a Secretaria de Direitos Humanos, o André Figueiredo, está fazendo um excelente trabalho, extraordinário. Eles vão, recolhem os moradores, destinam a casas de apoio que nós temos, que são importantes, Irmãos Emaús, Mão Amiga, enfim, há uma destinação. E isso faz com que aquele morador de rua não se torne um veículo, um propagador do vírus. Então, já deixa ele no molho, quietinho. Além disso, eu gostaria de mencionar no caso das nossas famílias em vulnerabilidade social, econômica, assim por diante. Essas famílias devem procurar a Secretaria de Assistência Social. É preciso estar no cadastro único, que é um cadastro do governo federal, que já identifica se aquela família é vulnerável ou não. Profissões que foram
obstaculizadas na sua atividade profissional em função do isolamento, da não propagação do vírus, como mototáxis, também tem procurado. A nossa Secretaria de Assistência Social já forneceu mais de 300 cestas básicas, mais ou menos esse número, nesses dias de pandemia. Ou seja, nós estamos dando alimento para as nossas famílias vulneráveis e, notadamente, aquelas cujas crianças não estão mais se alimentando nas escolas, estão se alimentando em casa. Então, o município oferece a cesta básica e, com isso, elas têm a proteção da sua alimentação básica. Então, o município está agindo fortemente para proteger essas famílias. E as nossas entidades assistenciais, o que estamos fazendo? Nós temos um programa que se denomina, é um projeto Votuporanga em Ação, criado no governo Júnior Marão, que nós estamos ampliando a cada dia e nós destinamos pessoas que trabalham nas entidades assistenciais de Votuporanga e, portanto, dão proteção a elas, mas são pagas através dessa bolsa que é o Votuporanga em Ação. Dessa maneira, há uma estreita parceria entre entidades e poder público em benefício da vida e das pessoas que são atendidas. Prefeito, agora falando da questão econômica, que a gente sabe que é um desafio do mundo todo lidar com isso nesse momento, né? A CV, a Associação Comercial de Votuporanga, fez alguns pedidos à Prefeitura recentemente e o senhor já instituiu alguns decretos municipais, o primeiro de 16 de março, e desde então a gente percebeu até uma flexibilização nas medidas. Eu gostaria que o senhor comentasse qual a previsão e como a gente está com essa situação para os próximos dias, questão de abertura de comércio, em que pé que a gente está? Muito bem, o que é importante é nós sabermos que a suspensão de atividades no comércio foi originado por um decreto do governador do estado para todo o estado de São Paulo, quando ele decretou a calamidade pública no estado de São Paulo. Isso é fundamental as pessoas saberem. Então, muitas vezes as pessoas chegam para mim, Fabíola, e falam: "Ô Dado, por que você não libera o comércio?" Porque eu não posso liberar, porque existe um decreto estadual que é prevalente, manda mais do que nós aqui no município. E aí é importante você saber, nós estamos comandando aberturas gradativas de alguns segmentos do comércio. A indústria está liberada, os serviços estão liberados. O que nós estamos comandando em relação ao comércio? Estamos constatando que, por exemplo, o setor agrícola, o Estado comandou toda a cadeia logística do setor agrícola. Então, nós abrimos empresas que lidam com materiais de produtos agrícolas. Depois identificamos que tem empresas que lidam com produtos de autopeças e também agrícolas, máquinas e tudo mais. Comandamos para que elas também permaneçam abertas para evitar uma queda da produção agrícola. Então, tudo tem um motivo econômico para que seja feito. E também comandamos duas coisas importantes, a meu ver. Foram os materiais de construção civil, porque a construção civil foi comandada como um todo. Aí não tem sentido você permitir que a indústria produza uma telha, o pedreiro pode executar os serviços, mas não tem a loja de material de construção civil aberta para vender a telha. Não faz sentido. Nós comandamos, Votuporanga foi pioneira também nesse caso, e logo a seguir o governo do estado também comandou a abertura das lojas de material de construção civil. E agora nós inovamos de novo. Nós comandamos a abertura das lojas de veículos. E houve muita crítica. Eu queria dizer a vocês dos índices que demandam economicamente da indústria de veículos, incluindo autopeças e tudo mais, representa quase 18% da economia nacional. A indústria da construção civil, outro tanto. Então, nós estamos falando de setores que, uma vez preservados, eles evitam que o Estado entre em falência econômica, evitam que os municípios entrem em falência econômica. O comércio, quero dizer a vocês, nós temos procurado flexibilizar tudo o que é possível. Então, o comércio de alimentos está todo flexibilizado, inclusive as lojas que vendem chocolates, enfim, tudo aquilo que venda alimentos já está comandado para abrir. As feiras livres estão abertas e nós fizemos uma recomendação, e aí eu quero agradecer aos nossos feirantes, todo mundo de máscara, todo mundo de luva, porque isso é a forma de nós protegermos os nossos clientes, os nossos cidadãos, as nossas cidadãs. E a partir desse último decreto, também comandamos, do penúltimo decreto, também comandamos a abertura do comércio aos domingos,
Por quê, Fabíola? Porque identificamos um fenômeno e a gente vai aprendendo com a crise. No começo da crise, tínhamos comandado o fechamento do comércio aos domingos, porque na expectativa de que houvesse um afluxo muito grande de pessoas aos domingos. O que aconteceu foi que aos sábados houve um extraordinário afluxo de pessoas aos supermercados. Voltamos a reabrir aos domingos até 13h, porém comandamos para todo o comércio que está aberto a obrigatoriedade de usar máscaras, são máscaras de procedimento, e para os funcionários, e também álcool gel, tanto para os funcionários quanto para os seus clientes. Dessa forma, você, comerciante da área de alimentos, vai estar podendo trabalhar, é um setor importantíssimo. Outros 8%, 10% da nossa economia é alimentos em comércio, em supermercados. Então, são números que eu não estou afirmando que são exatamente esses números, mas tem essa magnitude. Dessa maneira, praticamente, nós estamos com 50% da nossa economia preservada. E nós não permitimos que a nossa economia seja tão enfraquecida que nós não tenhamos futuro, e é preciso ter futuro. Para os demais comerciantes, eu entendo que gradativamente o governo estadual, que é ele que tem que comandar, não adianta ir brigar com o dado, eles têm que comandar e nós repetimos, replicamos a abertura. Mas eu acredito que o governo do estado devagar vai também promovendo esse tipo de flexibilização. Por quê? Pelos dados. Os dados da curva do estado de São Paulo estão abaixo da mediana e estão entre o ótimo, que é o mais baixo, e a mediana. O ideal seria estarmos no ótimo, mas nós estamos próximos da situação ótima, em que a curva, ao invés de ser acentuada e crescer absurdamente, ela é atenuada, ela vai tendo um aumento de casos que não é tão grave, não é tão grave para o fenômeno como um todo. Então, acredito que talvez o governo do estado, e vai depender muito dos resultados até o dia 7 de abril agora, mas acredito que o governo do estado poderá, não estou dizendo que vai fazê-lo, mas poderá promover alguma flexibilização no comércio e nós a seguiríamos imediatamente. As empresas de alimentação, como sorveterias, padarias, lojas de conveniência, até também se encaixam nisso. Mas é de pegar e sair, né, do estabelecimento. A pessoa não pode ficar dentro do estabelecimento. Não pode consumir dentro do estabelecimento. É pegar e tomar a sua refeição fora do estabelecimento. Por quê, Fabíola? Para não concentrar pessoas durante 1h e meia no mesmo local onde a propagação do vírus pode ocorrer. Ou delivery também, né, prefeito? Que tem o delivery, muito, mande entregar em casa, é dessa forma. E aí o mototaxista vai ter emprego, porque ele vai poder entregar produtos e não levar pessoas que é onde pode haver, com certeza, a propagação do vírus. O próprio ministro da Saúde falou recentemente dessa questão, de que existe um afrouxamento, mas de repente volta de novo. Então, ele comentou dessa questão de que sentindo, né, os números que o governo vai tomar as decisões de fechar ou não fechar, né? Exatamente, Fabíola. Então, a gente tem que ir pilotando um fenômeno que nunca ocorreu. Essa pandemia é nunca antes ocorrida. Então, nós temos que ir caminhando e as autoridades têm que ter a responsabilidade. Dou um exemplo para você, Fabíola. Houve muita crítica em relação aos cultos de todas aos templos de todos os cultos e doutrinas. O que acontece? Nós vamos nos baseando naquilo que são determinações superiores. O que é uma determinação superior? Não havia nenhum comando de quem quer que fosse, nem do governo do estado, nem do governo federal, de suspensão de atividades nas igrejas. O que fizemos? Recomendamos que as igrejas não funcionassem. Esse foi o primeiro decreto das igrejas. Depois, o que surgiu? Um fenômeno de muitas igrejas estarem fazendo cultos e tudo mais. Aí estabelecemos uma distância mínima entre as pessoas para evitar aglomeração. Aí um juiz federal do Rio de Janeiro dá uma liminar dizendo que as igrejas não são... aí o presidente da República decreta que as igrejas são atividades essenciais. Eu tive que decretar que elas podem se reunir dentro daquelas distâncias mínimas, de áreas mínimas de pessoas. Muito bem. Aí vem o juiz federal e decreta por liminar que elas não são atividades essenciais. O meu decreto não pode prevalecer, eu tenho que modificá-lo, porque senão eu estou descumprindo uma decisão judicial. O que fiz? Um novo decreto
tirando as igrejas, suspendendo as atividades das igrejas. Aí vem o Tribunal Regional Federal, lá da 2ª região do Rio de Janeiro, e decreta e decide que as igrejas são, os cultos, enfim, são atividades essenciais. O que tive que fazer? Novamente, liberar, porém com regulamentação, estabelecendo uma distância mínima entre as pessoas. Agora, é importante, Fabiola, nós não comandamos para os pastores, para os diáconos, para os missionários, para os padres, a Igreja Católica, para os espíritas, que eles promovam reuniões presenciais. É o contrário, nós somente não limitamos, não suspendemos as atividades e cada qual vai analisar a sua realidade e, se for fazer atividade presencial, tem que cumprir, aí sim é obrigatória, a área de 2 metros quadrados livre por pessoa. Perfeito. O senhor comentou agora há pouco essa decisão que vem de cima para baixo muitas vezes, né? E aí a gente percebe que muitas vezes há um embate entre o governo federal com o governo estadual. E no dia 25 de março houve uma reunião com os promotores de justiça e prefeituras para que houvesse um alinhamento dessas decisões. Diante desse cenário, é tudo muito novo. Como que o senhor tem se baseado para tomar essas decisões? Como que o senhor tem estudado cada decisão tomada? Olha, nós analisamos todos os processos, todas as normas, decretos, leis, tudo que vem do governo federal, tudo aquilo que vem do governo estadual, mas quero dizer, nós temos a nossa interpretação que tem contribuído para a flexibilização de atividades, notadamente no comércio. E isso decorre de um fato importante, alguma experiência que a gente adquiriu como deputado federal, fazendo leis, interpretando leis. Então, a gente consegue compreender o espírito que deve nortear um fenômeno de pandemia que exige isolamento, quarentena horizontal, quarentena vertical, e nós vamos avançando na medida dos números. Foi como eu disse, logo nos primeiros dias da epidemia, da pandemia, nós tínhamos 4 internados, 2 graves e 2 não graves. Hoje, temos 8. 3 graves, 5 não graves. Não é muita coisa, é importante você saber, porque já faz do dia 12, que foi o primeiro caso, à noite, até hoje, 2 de abril, nós já percorremos 20 dias, portanto, deu para fazer um ciclo completo do vírus, que dizem ser 14 dias. Equivale dizer que a nossa transmissão de vírus não tem sido tão intensa. Mas não quer dizer que nós temos que afrouxar e abrir o comércio por completo, porque eu não posso fazê-lo, só o governo do estado pode fazer. Nós vamos para um breve intervalo, prefeito. Voltamos daqui a pouquinho. Continuamos aqui com o prefeito João Dado em nosso estúdio, comentando sobre os casos do coronavírus, toda a situação que envolve a doença aqui em Votuporanga. Não saia daí que a gente volta já já.